Você aí que tá me vendo, você gosta de filmes de terror? Se sim, ou até mesmo se não, você já deve ter ouvido falar do terror slasher, que é basicamente aquele terror que tem um personagem caricato, icônico, digamos assim, e na maioria das vezes está indo atrás de um grupo de adolescentes. Tem outras coisas que definem o terror slasher, mas Pânico é o filme que basicamente define tudo sobre esse gênero. Afinal de contas, foi ele que se propôs a mudar algumas coisas do próprio gênero. Hoje eu vou falar sobre Pânico 6 e, indo além disso, falar em como a obra, conforme o tempo passa, se perdeu na sua própria narrativa e na própria crítica que ele se propõe. Olá, meu nome é Sheldon, sejam muito bem-vindos novamente aqui ao Pensa Rápido. Basicamente um quadro aqui do canal Quando Decide Pensar, onde eu falo sobre alguma coisa pop, atual, que está rolando e trago com base em algum outro tema que eu estou a fim de comentar. É rápido? Eu tento, mas na maioria das vezes eu não consigo, então o vídeo acaba ficando um pouco extenso, mas relaxa que a gente chega lá e você vai aproveitar e não vai perder seu tempo, acredite. Mas antes de começarmos o vídeo, se possível, eu gostaria de pedir para você já deixar o curtir aqui para a gente aí se manter ativo nesse canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade, se inscrever e também visitar nossas redes sociais que estão na descrição. Nos cards acima aqui que você está vendo, vão aparecer alguns vídeos, algumas indicações que você pode conferir aqui do canal. E se prepara, porque na semana que vem teremos a estreia de um quadro novo aqui no canal. Então fica ligado que vai valer a pena. Não tem a ver muito com cultura pop, tem até uma conexão, mas vai ser falando sobre uma outra área, um outro tema. Então fica ligado que você não vai se arrepender e vai valer muito a pena. Só avisando também rapidamente, esse vídeo terá alguns spoilers sobre o que o filme se propõe a ser. Não vai ter spoilers sobre a revelação final do filme ou nem quem que é o Ghostface dessa vez. Mas vai ter referente ao qual é a narrativa, o que ele está tentando falar pra gente. Então, se você não curte ou não quer saber disso, vá conferir o filme e depois volta aqui. Mas se não tem problema, pode ficar, não se preocupe que não vai estragar a sua experiência. Vamos falar sobre esse filme. Ele basicamente é uma sequência, do quinto filme, que acompanha a história do quinto filme, onde acompanhamos aí as irmãs Tara e Sarah Carpenter, onde uma é interpretada ali pela Jenna Ortega, a outra pela Melissa Barrera. Isso. Eu sou ruim com nomes. E acompanhamos ali que agora eles estão ali, após um ano dos eventos do quinto filme, estão morando em Nova York, tentando fugir daquela realidade, tentando fugir do trauma que tiveram. Então, acaba surgindo um novo Ghostface que eles terão que lidar, terão que descobrir quem ele é, e é claro, no meio disso teremos personagens antigos voltando novamente e alguns sobreviventes do filme anterior. Mas por que no título desse vídeo eu falo que Pânico meio que se perdeu? Vamos olhar para o primeiro filme, que é um dos meus favoritos no quesito slasher. Ele já é um filme que se propõe a quebrar a narrativa costumeira dos filmes slasher. Ele já é um filme que tem toda aquela metalinguagem de que há um protagonista fã de cinema, por exemplo, e ele explica para os personagens quais são os clichês por trás de um filme slasher. De que tem o mais bobinho que vai morrer primeiro, de que eles vão se separar, então um deles morre, de que na maioria das vezes o assassino é um dos amigos. Então, todos esses clichês são tratados no Pânico como uma abordagem para criticar e também ampliar as próprias ferramentas disponíveis no gênero. Quando Wes Craven, lá atrás, se propôs a criar o personagem do Ghostface, por exemplo, tivemos toda uma campanha em volta dos protagonistas e foi uma campanha fake, digamos assim, que passava a ideia de que a protagonista seria uma outra pessoa. A Drew Barrymore
estava em alta na época. E a ideia era de que ela seria a atriz principal, de acordo com os trailers. Mas aí, chegamos ao filme, ela morre logo no início, então acompanhamos a Neve Campbell, que se torna a real protagonista. Então, dá pra ver que já é uma quebra de narrativa. E Pânico sempre se propôs a isso e sempre tentou explorar ao máximo isso. Só que conforme o tempo foi passando, cada vez que se explorava uma nova abordagem, também meio que sugava a própria ferramenta do gênero que eles construíram. Porque se autocriticar conforme o tempo se tornou algo costumeiro e acabou perdendo, de certa maneira, a força da franquia. Basta olhar, por exemplo, para a série que saiu para a televisão, que teve, eu acho que só 2 temporadas. Basicamente, eles tentam ali reinventar o gênero, reinventar a franquia, mas ao mesmo tempo apelar, né, é claro, para o que já era de costume. Só que isso já foi feito antes e acaba não funcionando novamente e caindo nas armadilhas que o próprio slasher, no seu maior clichê, cria, onde Pânico se tornou um clichê tentando não ser isso. E é aí que a gente entra no Pânico 6, porque quando ele chega e se propõe agora a contar uma história que critica não aquele filme nostálgico que o Pânico 5 critica, né? Essa nostalgia barata. No 6, ele tenta criticar o quesito franquia, de como os filmes se tornam maiores, como eles aumentam sua proporção, como agora as coisas são diferentes, como qualquer um pode morrer, até mesmo os protagonistas e também os personagens legado, que são os personagens ali dos filmes anteriores. Então, olha, basicamente, o que a gente vê aqui é uma falha tentativa de apresentar algo novo com costumes velhos. Temos os mesmos personagens, os mesmos clichês, o mesmo personagem apresentando a crítica e a metalinguagem do filme. Temos, é claro, os personagens antigos voltando. E quando ele tenta se propor a ser algo diferente, ele não consegue. Porque ele emula tudo aquilo que já foi feito antes, bem, tentando não fazer. Se ele se propôs a, olha, eu vou fazer isso daqui, vai ser realmente similar ao que é os filmes anteriores, mas não, ele tenta realmente ser algo diferente, ser algo maior, para construir uma franquia. E aí ele acaba caindo na própria crítica que ele se propõe. Tanto que no início do filme, temos uma personagem que é uma professora que estuda sobre o terror slasher. Ela basicamente contextualiza todo o filme, sabe? Que é basicamente uma obra que tenta ser crítica, que tenta ir além do que ela se propõe, mas não consegue porque ela acaba caindo nas mesmas armadilhas, onde ela se rende aos seus próprios vícios. E eu falo isso porque em Pânico 6, um dos temas que ele tenta abordar é a cultura do cancelamento, que basicamente a personagem da Sarah, ela está sendo cancelada na internet porque saiu rumores de que ela planejou os assassinatos do Pânico 5, e aí eles tentam emoldurar toda a sua crítica em volta da cultura do cancelamento na internet. Só que não funciona porque é uma crítica perdida, sabe? Perdida em personagens que não se entendem, perdida no enredo que não sabe muito bem o que ele quer propor. Então essas críticas são vagas justamente porque o filme, sequer como slasher, sabe o que quer fazer. Anteriormente, em outros filmes do gênero, da franquia mesmo, do próprio Pânico, essas críticas e esses reflexos da realidade atual, que é inclusive uma fala da personagem que eu citei anteriormente, que ela fala que o interessante do slasher é estudar a percepção dele sobre a cultura da época. Aqui a gente vê a reflexão de uma cultura perdida, de uma juventude que não sabe muito bem o que é ou o que quer. Porque ao mesmo tempo que esses filmes se tornaram convenções para analisar essas propostas, também se tornaram fórmulas de escape dessa cultura, fórmulas de escape dessa juventude que só busca algo raso e algo que não se propõe a nada. Então a própria crítica à cultura do cancelamento, por exemplo, dá para ver que é vaga porque não é escrita ou feita para as pessoas que estão vivendo isso.
ela é feita por pessoas que não estão passando por isso, que passaram por coisas de outra época e agora tentam emular isso em Pânico. As coisas estão meio perdidas, sabe? Parece que é uma mistura de duas gerações que não se entendem bem e parece que o que realmente o filme se propõe é mostrar um conflito de gerações, onde no final das contas é um roteiro que entra em conflito com a geração atual que vê esses filmes e com a geração antiga que está produzindo eles. E aí no final a gente chega em lugar nenhum, perdidos e sem uma crítica exata ao que fazer. E Morte, 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 por exemplo, um filme da A24, que é um filme que dividiu muita gente e que honestamente eu não gostei muito, mas ele é honesto ao propor uma crítica, uma sátira, quase que uma paródia extremamente gritante sobre a geração atual, onde torna ela tão irrelevante quanto os assuntos que são debatidos atualmente. Então, em comparação com esses dois filmes, eu vejo muita similaridade justamente ao que eles se propõem, mas a forma como é feita, sabe? E que, para manter essa franquia, eu acredito que pelo menos se deve entender para quem ela está falando agora. Pela nostalgia, por exemplo, tem uma hora que ele acaba. Tem uma hora que, bem, as pessoas não vão se lembrar mais dos personagens que estão ali. Então, para onde Pânico vai? Quem será Ghostface, se não alguém novo, se não algo diferente a ser abordado, sabe? Então, nos resta saber agora o futuro da franquia, porque sem dúvida vai ter um próximo filme e cada vez mais se preparem, vai haver um apelo à nostalgia, porque isso eles não criticam, mas a realidade é que a nostalgia é a doença do cinema atual e também a cura para quem está procurando conforto ao chegar na sala de cinema. Então, não sei se saber agora o que esperar. E afinal de contas, é o terror slasher. A gente recebe algo que muitas vezes a gente não quer. E na maioria das vezes, a gente sequer precisa.